Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Meu nome é Suzana Matos, é um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre voluntariado. Exatamente, voluntariado. E eu quero dar um próprio depoimento meu mesmo. Eu, Suzana Matos, eu comecei a atuar no terceiro setor como voluntária. O que eu fazia? Existia um projeto na região de Guarulhos, na região do Picanço, e ali tinham atendimento 3 vezes por semana com cerca de 200 crianças. O projeto era chamado Projeto Crescendo, né? E aí me chamaram, né? Na época eu estava terminando de fazer faculdade de teologia, enfim, eu tinha outra proposta, outros objetivos na minha vida. E me chamaram para fazer uma roda de conversa com crianças. E eu falei, bom, eu nem sei lidar com crianças direito, né? Mas vamos lá, vamos ver o que pega, vamos ver o que dá. Como eu queria aprender e ter experiências com gente, né? E eu sabia que eu iria atuar em periferia, não sabia que ia ser na cidade, né? E na cidade local mesmo. Muito bem, então eu comecei a atuar e eu lembro que eu ia uma vez por semana no projeto, o projeto Crescendo era chamado, tinha muitas crianças, era muito barulho, era muita criança. A primeira vez que eu fui eu me assustei de ver tantas crianças e falei, não, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu lembro que eu conversei com a diretora na época, né, ela me deu um roteirinho, né, pedagoga, a diretora Luciana Mota na época, se ela tá assistindo esse vídeo aí, um abraço para você, Luciana, na época que você desenvolveu os trabalhos aí no projeto Crescendo, na sua liderança. E ela me deu um norte, né? E aí falou: olha, você vai ser a mentora das crianças. Eu falei: o quê? Como assim, mentora? Eu nem sei o que, que é isso, né? Na época eu acho que eu tinha 18, 19 anos, uma coisa assim. Entre 18 e 20 anos, uma coisa assim. E aí ela me deu um roteirinho e me levou para treinamento, né? Me passou num treinamento. Na época tinha uma organização chamada Compassion. Eu participei desse treinamento para saber o que o mentor tinha que fazer, o que falar, porque aí estaria no meio de várias crianças de 6 até 18 anos de idade. Iria passar por todas as turmas. E meu papel basicamente era sentar, ouvir as demandas, né? Ouvir as demandas assim, ouvir a conversa deles, né? O que eles tinham para dizer, uma roda de conversa. E aí depois eu tinha que fazer um fechamento, né? Mediação de roda de conversa. E aí eu recebi o roteirinho, percebi o que tinha que fazer, quanto tempo que eu tinha que ter, concentrar a atenção das crianças, principalmente dos menores, que tem um tempo de concentração muito rápido, os pequenininhos, né? Entre 6 até 8, 9 anos, o tempo de concentração é muito rápido. E aí nós recebemos todas essas dicas, essas técnicas, essas orientações. E aí eu me lembro que quando eu fui na primeira roda de conversa que eu fui fazer, estavam todas elas lá sentadas e esperando eu chegar. E aí essa diretora, a Luciana, chegou lá e me apresentou, tal, e eu sentei e fiquei olhando para todos eles assim. E eles ficaram olhando para minha cara também, né? Tipo, tá esperando o que você vai falar, né? E aí eu tinha estudado, eu tinha treinado, mas as palavras não saíam, não conseguia falar, não sabia de jeito nenhum. Porque não era meu público, não era minha habilidade, né? Eu particularmente ali estava num público de crianças pequenas, né? Entre acho que 6 a 7 anos, uma coisa assim. E eu tenho habilidade mais com adolescentes, adultos, enfim. Mas, enfim, eu estava ali para encarar aquela realidade. E eu lembro que eu sentei e fiquei observando aquelas crianças. E aí a gente começou a puxar assunto e eu fiz a pergunta: e aí, como é que foi a sua semana? Que era o primeiro dia de projeto. Como é que foi a sua semana? O que vocês fizeram? Ah, pra quê? Só foi fazer essa pergunta. Ah, tia, que não sei o que. Blá, blá, blá. E aí o assunto surgiu e foram falando, né? E durante o treinamento existiam perguntas direcionadas para saber como que a criança tinha sido o final de semana dela, se tinha passado com os pais, com os familiares, se tinha acontecido algumas coisas, enfim, uma conversa bem direcionada, uma roda de conversa mesmo. E foi muito bacana que a gente ficou ali, era coisa muito rápida, né? Com os pequenininhos, era questão de 15 minutos, uma coisa assim, 10, 15 minutinhos. E tinha que ser muito rápido, não 5 minutos, cronometrado para cada um, para a sua área. E aí, eu lembro que no final da roda de conversa, todos eles, né, e as crianças são muito bonitinhas, fofinhas, os tchutchuquinhos, né, os pequenininhos. No final da roda de conversa, né, eles vieram e me abraçaram assim, né, que época boa que a gente podia se abraçar, né, hoje na pandemia a gente não pode chegar perto. E eles vieram e me abraçaram assim, né, e na minha cintura, né, que eu tava em pé, eles me abraçaram. E aquilo me chocou tanto que na hora que eles me abraçaram, eu fiquei em estado de choque, assim. E aí as lágrimas chegaram, mas eu segurei um pouquinho para não chorar na frente deles, né? Nosso orgulho, né? E depois que eles saíram, eu desabei a chorar. Eu falei, caramba, que coisa fantástica, né? E eu lembro que eu voltei
E a diretora sempre fazia, né, um encontro comigo para saber do retorno que estava acontecendo. E na primeira semana ela sentou comigo para perguntar o que tinha acontecido. E eu contei essa experiência para ela. Eu falei, olha, eu me senti tocada por essas crianças que mexeram comigo, né? E eu quero sim continuar, porque agora eu vou sentir falta disso. Por que eu estou dando esse exemplo? Para falar da importância do voluntariado na vida das pessoas, né? As pessoas, eu já recebi muita gente que chega nas organizações, na organização, querendo se doar porque estão completamente quebradas e querem ser transformadas de alguma forma. Algumas porque têm demandas mesmo da escola, do trabalho, da faculdade, enfim. Mas a sua grande maioria, algumas pessoas, elas querem se doar porque querem encontrar algum sentido para a sua vida, né? E não querem mais viver em si mesmados, né? Dentro de si mesmo. E é isso, o voluntariado ele tem uma força muito grande de transformação humana mesmo. Eu posso dizer que qualquer pessoa que se envolve com o voluntariado e ele é feito de maneira correta, com termo, com treinamento, recrutamento. É o mesmo processo de ter uma pessoa que vai trabalhar remunerada na organização. A diferença é que ele é um voluntário. Quando isso é feito da maneira correta e você trabalha acompanhando esse voluntário, você tem o retorno na organização e o voluntário tem o retorno na vida dele. Ele vai se tornar uma pessoa mais humana, ele vai se tornar uma pessoa mais sensibilizada, ele vai se tornar uma pessoa mais amável, ele vai se tornar uma pessoa que tem mais disponibilidade de trabalhar em equipe, ele vai se tornar uma pessoa mais compreensiva. Nossa, Susana, quanta coisa boa, né? Mas tem coisa ruim também. Às vezes pode ter problema com o voluntário dentro da organização, você vai ter que resolver. Por isso que é importante o voluntário passar por treinamento, porque ele vai ter que saber, por exemplo, o seu limite de atuação, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, não pode fazer, entendeu? Por exemplo, o voluntário jamais ele pode ficar sozinho desenvolvendo atividade com uma criança ou com um adulto ou qualquer atendido que seja, porque ele não é o responsável pela turma, né? Tem que ter lá um educador, tem que ter um técnico, alguém da organização que esteja do lado dele. Né? Mas é uma pessoa que, ao se envolver nas atividades, por exemplo, de elaboração de um evento, você vai trazer uma pessoa específica para organizar, e se ele tem essa habilidade, deixa ele desenvolver, deixa ele fazer. Se ele tem habilidade administrativa, de repente chega lá na sua sala de gestão lá e tem tanta coisa que você está fazendo errada, e de repente ele tem olhar, ele tem a formação da área, ele fala, olha, eu quero mudar algumas coisas aqui, posso mudar? Não seja resistente não, ouça. Deixa a pessoa passar as orientações, de repente a equipe técnica, seja alguém com mais habilidade, né, que já se formou recentemente, está com a mente fresquinha para ideias novas, na área de psicologia, serviço social, e às vezes a gente gera aquela resistência, não quer aprender, não. Deixa o voluntariado, deixa o voluntário atuar. Né? E reúne esses voluntários também, né? É importante que cada voluntário se encontre com outros voluntários também para saber o que eles estão fazendo, cooperando com o crescimento da organização. Então, por exemplo, nós temos encontros em agosto, nós temos a data comemorada do voluntariado, e a gente, se eu não me engano, é internacional, e em dezembro, dia 5 de dezembro, é o Dia Nacional do Voluntariado. E aí é importante que a gente faça encontros como esses e a gente valorize e traga os voluntários para que eles participem. Gente, ou eu inverti as datas, né? Uma coisa assim, tá bom? Eu sei que comemora-se em agosto e comemora-se em dezembro também, o Dia do Voluntariado. Mas é importante que a gente participe de encontros como esses e sensibilize os voluntários para estarem presentes. E aí, nesse encontro, façam uma dinâmica, interaja entre eles, para que eles possam participar. E aí, dessa forma, estabelecer esse sentimento de pertencimento. Olha, os voluntários vão falar, puxa, eu faço parte da organização tal, eu vejo os resultados, eles me chamam para me ouvir, eles me chamam para dar sugestões, né? Então, eu me sinto parte, porque atuar também sem voluntário dentro de uma organização fica muito difícil, é impossível. E é importante que as pessoas tenham esse envolvimento, né? E a pandemia trouxe muito disso, né? Muita gente tem procurado organizações agora porque querem desenvolver alguns trabalhos, né? Porque de alguma forma foram sensibilizadas e mobilizadas. Então é a hora também de aproveitar essa força que está acontecendo também dentro do terceiro setor e canalizar para dentro da organização, bem? Então lembre-se disso, quando o voluntário bater na sua porta, receba-o, converse com ele, mas envie para uma central para passar por um treinamento.
Ou peça ajuda de algum psicólogo, alguém da área de RH, da área que entenda de humanas para trabalhar a vida dessa pessoa, entendeu? Passe tudo sobre a organização, fale a proposta da organização, missão, visão, valores, aonde vocês querem chegar, quais os objetivos, qual a proposta. É importante que ele saiba do todo e não vá ali simplesmente para fazer a sua função. Porque quando ele for ali fazer a sua função, ele vai englobar toda a política da organização. E aí as coisas vão estar alinhadas e vão fazer muito mais sentido, né? Tenha um banco de dados dos seus voluntários, atualize o termo a cada 6 meses, isso é muito importante. Muitas organizações caem com processos trabalhistas por causa do não assinarem o termo. E é importante que tenha o termo de adesão. Não sejamos ingênuos também, né? A gente cai na amorosidade demais e esquece que a gente também é gestor, tá bom? E não esqueça dessas dicas, mas saiba que o voluntariado transforma vidas. Eu mesmo sou uma vida transformada, que comecei como voluntária e hoje estou atuando na parte de gestão dentro de uma organização e empreendendo socialmente por meio do canal do Dicas, compartilhando experiências. Então veja a diferença que o voluntariado faz na vida de uma pessoa. Eu sou a prova disso. Um grande abraço. Tchau, tchau.